já comecei num... Já deveria ter começado no outro. Começou. Verifica aí, meu amigo. Já comecei. Começamos. Mais um vídeo aí, galera. Tudo bom aí? Tudo bom, Michael? Tudo bem. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente dos outros vídeos. Esse vídeo não vai ser um vídeo que a gente vai ficar postando vídeo. Muito pelo contrário. É o quê? Esse vídeo não vai ser um vídeo que a gente vai ficar postando, vai ficar mostrando vídeos. Hoje vai ser a parada mais bate-papo, mais falando Isso. sobre ideias, coisas que estamos em mente, projetos para o canal. Exatamente. E é isso. Bom, a primeira coisa que a gente está querendo falar é que semana que vem e a outra a gente vai postar 2 vídeos sobre ideação suicida. Hoje a gente fez um vídeo promocional, é o primeiro vídeo que a gente está aparecendo realmente num vídeo nosso do canal. E a gente já tem críticas para dar, como sempre, né, Mike? Você mostrando a barriguinha da gente. Até a Suki reclamou. Ele vai ser adaptado e melhorado com o tempo. Até a Suki reclamou, já falou pra você parar de fazer isso. Porque é teu fetiche ficar mostrando barriguinha. Não pode ver que eu tô dando o peito pra cima, não tô puxando. Não, mas eu que tô fazendo. Aqui sou eu que tô criando aqui o negócio. Mas tu na minha câmera não tem peito não. Não vem, tá? Tu já entendeu o que a gente tá reclamando. E aí os próximos vídeos vão ser um vídeo que o Michael vai fazer agora, do link que vem, já tá pronto, né? Quase pronto, né? Sim. Que é... Muito obrigado. Que é as... É porque passou um carro aqui, frogo, assim, do lado da minha cara. Que é os 7 sinais, sintomas, né, no caso, que um ideal suicida mostra pra você antes de comentar ou acometer um suicídio de fato, né? Eu acho legal nesse título que a gente colocou 7 sintomas. Mas aí as pessoas que não entendem isso, né, essa questão do sintoma, vai achar que é da doença, e aí vai ver lá no vídeo que são comportamentos. Sim. Né? E isso é interessante a gente deixar o nosso telespectador, nosso público, informado que existe uma diferença entre sinal e sintoma. O sinal é tudo aquilo que você vê externamente. Por exemplo, uma pessoa resfriada, ela vai ficar com os olhos caídos, com o nariz um pouco avermelhado, né? E o sintoma é tudo que a pessoa fala, né? E são expressões, são comportamentos, e no caso, esse é o intuito do título do vídeo. Eu acho. Tu falou, acho que tu falou o contrário, velho. Não. Sintoma de sinal é tudo sintoma. que você vê. Sintoma, tô falando pra você. Sintoma é sintoma, sinal exatamente. É tudo que você vê. Tudo que você interpreta, não? O sinal é tudo que você vê e interpreta. O sintoma porque, é tudo então, que o paciente fala pra você. Isso é uma coisa que sempre me deixou muito confuso nas aulas do Adelmo, nosso grandíssimo, a gente falou hoje dele, né? Que pra mim sintoma e sinal não faz muita diferença. Porque o que acontece? Pra mim todo sintoma é um sinal. Sim, todo sintoma é um sinal. Entendeu? Mas eles são vistos de forma diferente. Exatamente, é isso que é o ponto. Eu acho que esse é um negócio que é muito importante a gente diferenciar. Por quê? Porque quando a gente fala de sinal, a gente está falando da interpretação
de uma pessoa que analisa... O conjunto são os signos. Sim, sim, lembro. Eu tô falando no sentido de, por exemplo, entre eu, uma pessoa que sou psicólogo, tô atendendo pra caramba e tal, tô na prática, né? E uma pessoa comum, o sinal que uma pessoa observa é completamente diferente do sinal que eu observo. Entende? Então, eu vou estar, de uma certa forma, observando já os sintomas. Sim. Entende? Sim. Porque não faz muita diferença. O nosso olhar é um olhar diferente. Porque assim, então, por isso que eu tô te falando. O olhar da pessoa do senso comum, não. Se você chegar pra mim e fala assim, Evandro, minha mãe veio conversar comigo e falou que você tá com vários comportamentos esquisitos. Tá? Ela tem razão. Ok. Mas aí você fala com o Diego, que é o nosso psiquiatra. O psiquiatra fala com você: olha, o Evandro, pra mim, ele é normal, ele tem só alguns traços disso. Vamos botar desse exemplo aí. Qual é o sintoma, qual é o sinal que a sua mãe interpretou e qual é o sintoma que o Diego, psiquiatra, interpretou? Entendeu? Eu tô falando que, na verdade, o que eu sinto é que o que o Diego vai falar já são os sintomas. E o que a sua mãe vai falar são os sinais. Eu sinto muito nesse sentido do achismo. O que o Diego vai falar, olha só, desculpa te cortar, o que o Diego vai falar são os signos. E o que minha mãe vai falar são Não, mas aí você tá ampliando, porque o signo é um conjunto de sinais. Sim, ele vai falar, ele vai ver o que mas não é isso. Não, mas é que tá. Aí você não pode confundir. Signo é uma coisa, sinal é uma coisa, sintoma é outra coisa. Entendeu? Signo é um conjunto de sinais. São sinais e sintomas. Não, aí é síndrome. Não, Evandro. Não. Então a gente já tem, ó, a gente tem 4 palavras, olha só, a gente tem 4 palavras. Síndrome, sinal, sintoma e signo. Vamos lá. Sintoma. Sintoma é o que a pessoa está te passando, é o que a pessoa está te falando. Então, por exemplo, eu não quero andar com ninguém, eu não quero falar com você e tal. Eu acho que a gente está errando na forma de falar. Eu acho que na verdade são sinais. É o que a gente pode interpretar sim. Porque o que acontece? Olha só agora o ato falho da parada. Relembrando aqui as aulas do grande Adelmo. É diferente quando você chega para um cliente e fala assim: o que você sente? Tá? Me diga o que você está sentindo. Aí a pessoa vai falar o sintoma. Olha só, eu sinto palpitação, eu sinto o meu corpo suar, eu sinto meu corpo frio, eu sinto... Isso tudo são sintomas, tá? Sinal é o que eu estou interpretando, o Evandro está interpretando. Ela está acelerada, ela está devagar, ela está cruzando os braços e tal. Isso são sinais. Signo é um conjunto de sinais. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Tá, o conjunto de sinais e sintomas. Síndrome é um conjunto de signos. Síndrome é um conjunto de signos. Beleza? Fechamos aí. Então a gente está falando errado. Então o vídeo, gente, é 5 sinais. São 7 sinais. São 7 interpretações que você pode interpretar de uma pessoa que está com ideação suicida. Porque não é o que a pessoa vai falar, entendeu? Então a gente está equivocado. Então, quer dizer, eu estou equivocado, eu faço o roteiro. Então sou eu que estou equivocado, gente. Então serão 7 sinais que você vai observar, que você pode observar de um ideal suicida, né? Nossa, a gente ficou aqui uns 10 minutos falando. Tô sacando aqui o material do Titi Adelmo que estava guardado. Pode pegar. Ué, mas eu que ensinei você o que era Adelmo. Eu que ensinei você o que era Adelmo. Cara, eu fiz curso antes do Adelmo para poder entender o Adelmo. Não vem não. Não vem não. Eu fiz com o Rodrigo. Lembra do Rodrigo? Fiz com o Rodrigo. Eu lembro. Fiz com a Alessandra. Esse povo todo. A gente fez curso de Adelmo.
Entendeu? A gente destrinchou a Adelmo antes do Adelmo. Entendeu? Pô. A gente fez. Também. Psicopatologia em 2017, não foi? 2017. Não, 2017. É, 2017. 2017. É, foi o sexto período. 2017.2. Não, cara, olha só. Eu acho que foi 2016. Sexto período, 2016. A gente tem alguns outros. Porque ele foi dando, né? Porque foi quando eu vim morar aqui. Foi quando eu vim morar aqui. Aí ele deu alguns pra gente. Mas 2016 que a gente fez. Então em 2015 eu fiz um curso de psicopatologia, porque eu achava que era essa a pior matéria da faculdade. Né? Logo eu equivocado, achando que eu não ia passar por Vovozonas e Inês Brasil da vida. Quem é o Brasil da vida? Ah, não vou falar, cara. Não vou falar, porque um dia isso vai virar contra mim. Já tá na boca do povo. Já tá na boca do povo aí. Mas o pior nem foi elas, cara. Eu acho que a pior matéria que eu tive foi no 10º período. Foi uma matéria de... Foi aquela matéria com aquela mulher horrorosa, que eu não lembro o nome, que a gente achava que ela tava grávida e não tava. Cara, ela tinha uma voz muito. A professora de. Cara, eu detestava aquela professora. Aí ela fez uma matéria que deu confusão. Ela deu uma prova totalmente confusa. Que todo mundo ficava na fila. Ela deu moral e ética pra gente. Hã? Ela deu moral e ética. Eu não tive essa matéria. Tu não fez moral e ética no campus? Não, fiz filosofia. Moral e ética não. Não tive essa matéria não. Foi eletiva? Não tive essa matéria não. Vocês viajaram aí na matéria porque eu não fiz essa matéria não. Moral e ética? Não. Era moral e ética. Não era moral e ética, cara. Eu me lembro que a matéria que ela deu era um negócio de... Era um conteúdo de empresa. Organizacional. Foi Sim. Essa matéria aí. Que eu tive que fazer em outro campus. Fiz no campus do... Ai, cara, lá do Norte Shopping. Campus Norte Shopping, né? Porque ela tava fazendo a matéria e a Maitê falou, Evandro, ela vai ficar aí. Então eu falei, então tá. Eu tive que cancelar a matéria porque simplesmente ela deu uma V1 totalmente errada, totalmente errônea. Pedia para as pessoas ficarem numa fila. Aí, quer dizer, era isso que eu não gostava na Maitê. Tinha professores que ela protegia, porque o Osés dava uma prova facílima, que o povo ficou chorando, entendeu? Uma prova que eu não precisava nem tirar 10, cara. Nem precisava. Eu já tava respondendo tudo, tá ligado? Aí ele, não, pode deixar aí a prova. Hã? Eu também. Eu já tava com a prova quase toda pronta. Tava com a prova quase pronta, porque a matéria era tão fácil. Era só você falar assim, o que era cada coisa. Eu falei, tá bom. Aí fui fazendo. Fui escrevendo, fulano, Beltrano, Ciclano, pode sair, porque já tá com a nota máxima. Eu falei, tá, beleza, velho. Também não vou ser otário. Quando ele falou comigo, sem brincadeira, eu continuei fazendo a prova. Eu não dei ideia. Por quê? Porque eu tava focado ali, eu fui fazer a prova. Eu fui fazer a prova. Não, aí ele falou, pode liberar, pode sair, não sei o que, bababá. Beleza. Essa mulher... Pode levantar, pode sair. Essa mulher, ela fez pior. Ela fez todo mundo fazer uma prova valendo 5 pontos que ninguém entendeu bosta nenhuma, difícil pra caraca. Aí na correção ela, gente, se vocês me explicarem direito, eu posso dar o ponto pra vocês. Isso é o quê? Entendeu? Pô, teve gente que chorou pra caramba, teve gente que falou assim, como é que eu vou fazer uma prova que eu não entendi? Entendeu? Escrevi do meu jeito,
Porque assim, escreva o seu jeito, o que que é... Ah, cara, é o jeito que tá ali. Ué, que prova horrorosa é essa? Aí tu ainda tem que explicar, sentar do ladinho dela, explicar pra ela o que que é aquilo que tu escreveu. E, pô, a professora é de boa? Ah, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Aí tem coisas que eu não consigo concordar, entendeu? Mas, enfim, coordenações que, enfim, já mudou, não tem o que fazer, enfim. Nada contra a Dora Maitê, mas isso aí nela eu não gostava nem um pouco. Entendeu? Muita proteção com professorizinhos que... Mas foi a pior matéria, velho. Foi uma matéria... Porque a matéria que eu vi no workshop foi tão ruim quanto. Mas o adendo é... Pô, nossa, muito chato. Muito chato a matéria. Vou te falar, eu não sou organizacional nem um pouco. Entendeu? Não sou, nem um pouco. Não sei nem o que eu tô fazendo. Dá pra escutar o Balgazar aí no vídeo? Não, tá de boa. Ah, Eu não sei, o áudio tá bom? Tá, pra mim o teu tá. Agora eu reparei que meu áudio na live ele sai atrasado. Ah, estranho. Não deveria, eu reparei nisso. Mas assim, só retornando. Aí é isso dos sinais e sintomas. O próximo vai ser meio que também um puxão de orelha para psicólogo, né? Que vão ser os três coisas que um psicólogo deve tomar para atender um ideal suicida. Tem muito psicólogo. Tem muito psicólogo aí que tá atendendo ideal suicida e não tá sabendo lidar com isso. Entendeu? Coloca muita importância, sabe? E acha que, nossa, eu tenho que servir, ajudar e ser o herói para aquela pessoa, e não é assim, entendeu? Então isso é uma coisa que... Não tem como você ser um herói nem para um paciente comum. Quem dirá pro... Então tem algumas coisas que a gente precisa conversar sobre isso. E esse vídeo foi o vídeo que a gente fez hoje, né? Lá no consultório, né? Foi o primeiro vídeo que a gente fez. A gente deve continuar fazendo novos vídeos assim. Mas esse é um vídeo teste, porque o Michael vai ter que ver como é que funciona, tudo bonitinho. Por isso que a gente está fazendo com muita antecedência. São quase 2 semanas aí de antecedência para ele ver com calma e tudo mais, para ver quanto tempo dura, o que ele vai fazer, né? A gente vai ver se a gente vai também colocar alguma coisa aí, talvez talvez alguns memes, algumas coisas a gente não sabe, né? Já tem algumas coisas muito engraçadas, tem uns cortezinhos muito engraçados que ficaram, então a gente vai ver o que vai ficar, e vão ser coisas que a gente vai testando para próximos vídeos, né, no canal aí serem desse formato. Eu não sei ainda se todos os vídeos vão ser assim agora, acredito que não. Então provavelmente a gente deve estar... Porque em média são 2 vídeos por semana. Mês que vem serão 5 vídeos, né? Então provavelmente devem... Não sei, né? A gente pode tentar fazer aí 3 vídeos do formato normal e 2 vídeos desse formato, né, Mike? A gente pode ver isso aí pra gente testar e ir fazendo, entendeu? Porque aí facilita muito o nosso trabalho. Provavelmente alguns vídeos vão ser do formato anterior, porque tem basicamente tipos de vídeos que tem que ser assim. Por exemplo, o vídeo obra é um vídeo que eu faço, né, que é o do meu formato, é o formato que eu tenho aqui já pronto. Então é uma coisa que eu faço, eu demoro mais para fazer, porque tem muita pesquisa, tem que ler, então não é fácil fazer. E tem o Psifilmes, que é outro também vídeo que demanda um pouco de tempo, que a gente baixa o filme, né? A gente procura o filme e tudo mais, a gente vê todo o filme, vê toda a tese do filme, traz algum contexto da psicologia. Então, assim, claro que, assim, por exemplo, já me falaram na semana passada que, por exemplo, o filme do Whiplash era uma versão, uma forma de se ver o filme. Tanto é que a pessoa que viu falou pra mim: Evandro, eu vou ter que ver o filme de novo, porque eu não tinha visto nesse olhar, né? Então, assim, é muito legal isso, quando a pessoa ainda consegue ver no mesmo filme vários olhares. Então, também é um filme meio complicado de a gente mudar o padrão. Mas os vídeos de fato talvez sejam mais fáceis de a gente fazer,
porque são vídeos de lista. Então listas são um pouco mais fáceis e dá pra gente desenvolver uma mecânica diferente aí da forma como a gente tá fazendo os vídeos, né? Os filmes não, os vídeos. Sim. Rafael falou assim, ó. Boa noite, Rafael. Boa noite. A gente estava falando do assunto do luto aqui, do luto não, né? Da questão do suicídio. E ele falou, esse assunto me faz pensar numa colega da internet que eu tenho faz anos, que passou por uma separação e que está naquela fase de luto. Né? Essa fase do luto é muito complexa. Assim... Aí ele falou que não pode dizer o que aconteceu aqui, em específico, porque por uma questão de ética. Não, claro, não se preocupa não, não precisa dizer não. O que a gente pode dizer... Posso falar? Pode. Então, pode. O que a gente pode dizer é que a gente vive de lutos, né? O que é luto exatamente? Luto não é a perda de uma pessoa que morre. A gente tem muito esse conceito de enlutamento por conta de uma pessoa que morre. Só que situações, objetos e pessoas morrem, né? E as pessoas não necessariamente morrem. As pessoas podem sumir, parar de existir da nossa vida, né? Por exemplo, relacionamentos, né? Por exemplo, amizades. Como eu tava falando com o Michael, que eu perdi uma amizade recentemente, entendeu? E assim, foi muito difícil pra mim entender que eu tinha perdido essa amizade, mas eu perdi e tudo mais, acontece. Mas a pessoa tá viva, a pessoa tá lá na vida dela, lá, tudo normal, entendeu? Não é uma perda física somente. Né? Na verdade, o que a gente perde no físico? A gente perde a presença, né? Que é uma coisa que é tão importante quanto a intelectualidade, a ideia. Mas, por exemplo, eu tenho amigos, por exemplo, a Luana, que é uma das intérpretes aqui, ela mora no Espírito Santo, por exemplo. Entendeu? Ela tá longe, mas eu tenho sempre contato com ela, a gente sempre conversa e tudo mais. Então é presença? Não necessariamente. Entendeu? Presença física é uma coisa que incomoda muita gente, mas não é necessariamente algo que faz a gente se enlutar, né? Mas o lutamento ele está relacionado à perda mesmo, a perda do sentido daquele objeto não estar mais presente na sua vida. E aí é um trabalho muito interessante. A gente tem dentro da psicologia a psicologia da morte, né? Que é uma das matérias mais sensacionais que eu tive. Infelizmente o Mike não teve essa matéria. Psicologia da morte. Sim. Que assim, a professora Emanuele, né? Emanuele Araújo, muito boa professora. Ela explicou exatamente que o tipo de morte, o ser humano ele nunca pensou na morte em si, né? E a morte, ela era um contexto muito medonho, sabe? Tanto é que as pessoas elas usavam isso muito como uma coisa muito negativa. A morte era uma coisa muito... Tanto é que a questão da caveira, né? O coveiro com a foice, tudo isso tudo isso é um simbolismo criado para negativar a morte. A morte era uma coisa muito, muito negacionista, muito ruim, né? E hoje em dia a gente está melhorando o conceito de morte, né? Que assim, tudo tem que morrer mesmo. As pessoas têm que ter o luto, têm que aprender o luto quanto antes, né? Na verdade, a gente fala que os idosos eles têm uma propensão a entender melhor o luto das coisas do que a gente que é muito nova. Então, tem pessoas por exemplo, com 30 anos que nunca perdeu nada na vida. Sabe? Eu não sei se você conhece, sabe? Pessoas que, por exemplo, com 30 anos não perdeu pai, não perdeu mãe, não perdeu avô, avó, entendeu? São pessoas que demoram muito pra perder alguém, entendeu? E aí tem gente que, além de não perder alguém, não perde nada, assim. Não perde, por exemplo, relacionamentos, entendeu? Não perde... Isso me lembrou do caso de um... Ele não era meu amigo, não posso dizer que ele é meu amigo, né? Mas é um amigo da minha prima, que eu conhecia, andava no grupo dela, eu andei um tempo com eles, né? E ele falou, ele tinha o quê? Seus 17 anos, e até então nunca ninguém da família dele tinha morrido. Sim, tem muita gente, cara. Tem gente com 30 anos que nunca perdeu nada. Se eu não me engano, não foi muito tempo depois de ele ter contado isso pra gente,
né, numa conversa, que estávamos tendo na praça, e ele, um tempo depois eu passei na mesma praça e ele estava lá, malzão. Aí eu falei, pô, cara, o que houve? Ele falou, pô, meu tio morreu. Então ele nunca tinha experienciado a perda real de alguém, né? E de um parente próximo. E ele falou que morava todo mundo ali muito próximo. Era uma família muito unida, uma família grande, muito unida. E foi assim, interessante ver ali a primeira experiência de alguém com a morte, né? Eu já tinha experienciado a morte da minha avó, do meu tio, do meu pai, né? Então, pô, e quando a pessoa perde, assim, em média de 2 anos, 3, perde umas 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Teve gente que já perdeu, nessa pandemia aí, teve gente que perdeu 5, 10 pessoas, sim. Entendeu? Eu, graças a Deus, não conheci ninguém, mas eu conheço relatos de pessoas que perderam a família inteira. Entendeu? É tenso. Muito complicado. É muito complicado, sabe? E assim, todo mundo jovem, todo mundo com propensão de viver ainda por muitos e muitos anos, sabe? Com muita dificuldade de ter qualquer tipo de problema. O primo do meu cunhado faleceu ontem. Ele pegou Covid, se recuperou da Covid, né, ficou um mês entubado, porém ele acabou pegando uma bactéria hospitalar e veio a óbito, né? Infelizmente veio a falecer. Meu cunhado tá bastante triste, apesar de não ter assim, mais uma convivência com ele, né? Ele ficou bastante triste, porque era um parente. Sim, né? E a gente vê, o irmão do meu sogro faleceu em janeiro, né, de Covid. Então a gente fica assim meio, sabe, as pessoas não levam muito a sério. Eu vejo muita gente não levando a sério essa questão da pandemia. Né? Teve um paciente, um cliente que eu atendi, era um adolescente, que ele falou para mim o seguinte, eu não sinto quando o outro morre, porque não fui eu. Eu falei, e quando só, meu amor? É a pergunta que eu fiz. Você não vai ficar triste? Não. E aí eu parei, eu fiquei pensando, sabe? Qual era o problema ali do garoto? Qual era a questão dele com a não aceitação da perda? E aí a Val me falou que ele já tinha sofrido demais com a relação parental. Né? Pai, mãe, essas coisas. Então, assim, o moleque, ele era frio. Mas essa frieza dele era uma autodefesa. Que aí, infelizmente, eu não consegui trabalhar. Ele não voltou mais. Criou um bloqueio e não voltou. Tudo bem. Acontece. Mas é bem... Pode falar. O Rafael falou aqui. Ele disse que a amiga dele está numa fase bem ruim. Rafael, se ela está numa fase bem ruim, vê se ela está fazendo terapia. Se não tiver, pede para ela fazer, entendeu? Porque ela essas fases do luto, muita gente não consegue passar sozinha. Isso não, pessoa, isso é o pior. O pior, Rafael, é que assim as pessoas nem sabem que estão, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, perdi alguém, mas eu tô bem e tal. Tem muito da filosofia do tá tudo bem, entendeu? Um dia depois do outro, ou então se eu não pensar, nada acontece, entendeu? Tem muita gente que faz isso, e muita gente guarda coisa. A gente sempre fala, eu sempre coloco a teoria do copo, né? Que imagina um copo de água, né? Então eu normalmente eu mostro, quando a pessoa está muito resistente, eu faço isso, eu pego um copo de água, pego uma garrafa de água, e vou botando água no copo. E aí eu falo assim, esse é você. Aí eu boto a pessoa ali, vendo aquela situação. Então, esse é você. Aí, bota água. Esses são seus problemas, né? Isso aqui é você remoendo seus problemas e tudo mais. Aí o copo vai enchendo. Vai chegar uma hora que começa a transbordar. Aí eu falei, isso aqui é você mal.
Isso aqui é você destruindo coisas. Isso aqui é você chorando, né? E a pessoa se liga. Esse é um movimento que faz a pessoa normalmente se ligar e falar assim: eu tô transbordando, né? Sim, sabe? Porque é óbvio que a pessoa tá transbordando. Porque a pessoa tá guardando. A pessoa não pode guardar. Entende? Então uma das filosofias do luto é justamente entender o sofrimento do luto e sofrer. Real, sofrer. Ah, Evandro, mas por que a gente tem que sofrer? Porque é a forma mais fácil de a gente lidar com isso. Da gente aceitar isso. Entende? Quando a pessoa simplesmente ignora um sofrimento, ela não está passando por aquilo. Ela não está vivenciando aquilo, ela não está experienciando, ela não está entendendo aquilo, como aquilo significou, aquilo simbolizou. Acho que chega a ser até um desrespeito com o próprio eu, sabe? Eu interpreto muito disso, porque assim, não faz muito sentido você estar dando valor para alguma coisa e você ignorar que aquilo ali foi tão importante para você a ponto de você não querer sentir nada. Entende? Então fica meio que confuso, incongruente com a própria fala. Você fala assim: eu perdi um pai, foi muito importante para mim e tal, mas você já chorou pelo seu pai perdido? Você já sentiu dor por isso? Eu só chorei pela morte do meu pai, acho que foi 4 meses depois. Nossa, muito tempo. 4 meses depois. E na época eu tava ficando com a prima de um amigo meu, que ela era bem mais velha, bem cabeça. Meu pai morreu, tinha 17 anos. Ela tava entrando, saindo da fase de adolescente, entrando na fase adulta. Né? E o que acontece? Numa conversa que eu fiquei, nós estávamos conversando na calçada, né, só eu e ela, e aí ela falou: você nunca chorou pela morte do seu pai? E aí eu falei: não. Parei pra pensar: não. E ela: por quê? Cara, eu não sabia responder. E aí eu chorei. Foi a primeira vez que eu chorei pela morte do meu pai. Porque foi a primeira vez que você falou sobre, né? Foi a primeira vez que eu falei sobre. Exatamente. Foi a primeira pessoa que me ouviu sobre. Pode ser, também. E foi bem interessante. Esse dia eu tava falando com a minha mãe: pô, você falta do meu pai de vez em quando. Meu pai é bem zoeiro. Então, uma coisa que a gente está falando aqui do luto, né, o luto ele é dividido em 5 fases, né? Sim. A primeira, que é a negação e o isolamento. A segunda, que é a raiva. A terceira é a barganha. A quarta, a depressão. E a última é a aceitação. Uma pessoa, para passar pelas fases do luto, para ela voltar a ter uma vida assim, de forma um pouco mais saudável, né? Mais conformista com a perda, independente do que seja, ela passa por essas fases, mas sendo que muita gente fica presa em alguma delas. Normalmente, ou é a depressão, ou é a raiva, ou é a negação. É aquela: não acredito que a pessoa se foi. Eu não acredito que a pessoa se foi. E a raiva: porra, ela me deixou, que sacanagem, ela foi embora e me largou aqui com tudo, e agora o que eu faço? E a depressão é a pessoa estar sempre pra baixo, eu acho que chamar isso, luto eterno. eu acho chamar de depressão, eu acho muito pesado, entendeu? Eu chamo de tristeza. Melhor. Porque se você ficar. Tristeza mais. Eu acho que é aquele negócio que eu já te falei. Eu acredito que ainda tem mais uma, que é o saudosismo. Então, mas é isso que eu tô falando, assim, a negociação é o saudosismo. É a saudade, entendeu? Por quê? Porque você começa a negociar, você começa a entender que valeu a pena, perdi, mas eu tenho outra coisa, sabe? Tem aquele movimento meio que saudosista. Tem umas palavras que meio que eu não acho que é exatamente assim. Por exemplo, depressão. Cara, eu acho que depressão no sentido de rebaixamento de humor é uma tristeza, entende? Eu chamo de tristeza. Eu acho que é normal, acontece com todo mundo, faz parte. E chorar faz parte, faz bem, sabe? É importante esse movimento do chorar, da perda, do mais. O problema é quando é chorar em excesso, né? Quando a pessoa fica meses chorando, tudo que faz chora. Isso é um pouquinho
chega um pouquinho a ser melancólico, entende? É aquilo que a gente fala. Tem um livro do Freud que um dos... É assim, o que eu sempre falo, né? As pessoas que me conhecem acham que eu... Quer dizer, as pessoas que não me conhecem acham que eu reclamo de Freud de 5 minutos. Mas eu falo de Freud pra caraca. Exatamente. Por quê? Pra eu ser chato, pra eu ser crítico de Freud, eu tive que ler mais Freud que os freudianos. Entendeu? Então eu li todos os livros de Freud. O freudiano pincelou, você analisou. Porque era a única forma de eu poder rebater. Era uma forma de eu falar assim, cara, isso aqui tá aqui no lugar tal e você tá falando merda. É só assim, entendeu? Porque assim, é muito interpretativo muita coisa. Mas, uma das coisas que eu achava mais interessante num dos livros de Freud, que não é o melhor livro do Freud na minha opinião, o melhor livro do Freud se chama Totem Tabu, e ninguém vai mudar isso da minha cabeça. Mas o Luto e Melancolia é um ótimo livro do Freud, tá? E ele fala justamente sobre isso, que Freud ele acredita que a gente faz um movimento de sublimação, né? O que é sublimar? Sublimar é tornar um objeto mutável, né? É poder substituir aquela posição ideal de objeto. Então, por exemplo, o ser humano, o ser sujeito, né? O sujeito, ele simplesmente ele tem um desejo pelo objeto mãe, não um desejo sexual, mas um desejo de ter aquele objeto para ele. Por quê? É aquele que dá alimento, né? É aquele que dá o seio, é aquele que dá tudo aquilo para que ele precisa para poder sobreviver. Isso é óbvio, isso é uma coisa que tá aí nos livros, eu acho que a maioria das pessoas já entrou até no senso comum. O que acontece que faz com que a gente pare de ter esse desejo pela mãe? É o famoso complexo de Édipo, onde o pai chega e fala, essa aqui é minha e você vai ter que arrumar a tua, entendeu? Não, essa é minha, famosa castração. A partir daí, o que a gente faz? A gente faz um processo de sublimar. Então a gente pega aquele objeto e muda aquele objeto desejante para outro objeto desejante. É por isso que Freud acredita que a gente está sempre à procura do quê? De um objeto como a nossa mãe. Por isso que a gente procura uma mulher. Por isso que a gente procura uma mulher para poder ter os nossos próprios desejos saciados. Tem uma conjectura aí de que você quer, na verdade, ser o pai, né? Quer estar na posição de pai, né? Uma outra visão. Que é uma outra visão, que é uma outra interpretação, né? Então, assim, você vai ter aí a partir daí... O pai deixa de ser o rival e passa a ser exemplo. Exemplo, exatamente. Então, você tem aí essas conjecturas dentro da teoria freudiana. Bom, sendo balela ou não, tem esse processo dentro da psicanálise. Hã? Respeita papai Freud. Não estou falando que está errado. O Rafael botou aqui assim. Falou que foi uma ótima analogia, sua analogia do copo. Ah, legal. Aí ele falou do meu pai, que ele deve ter sido gente boa. Sim, meu pai era gente boa. O Evandro não conheceu, mas sim, ele falou, essa palavra, depressão, é muito usada para casos que só são de tristeza. Sim, como o Evandro falou, acontece com muita frequência. Mas tem muita gente alegre com depressão. Oi? Tem muita gente alegre com depressão. Sim, lembra do que a gente falou então, no outro vídeo, na outra live? Eu quero... Dias antes do suicídio, ele cometeu um suicídio, ele estava lá rindo, se divertindo e tal. Sim. É porque... Então, é bem uma confusão, né, do uso da palavra em si. Eu acho que é muito diferente. Eu ainda vou fazer um vídeo diferenciando o que é depressão por depressão psicológica. Porque é muito diferente. Tem muitos sinais diferentes. Que acha que percebeu que você critica Freud. Ele falou do Robin Williams. Sim, Robin Williams também foi um outro caso, né, que era um cara que dias antes ele estava rindo e tal. Tem até um documentário sobre o Robin Williams, horas antes do suicídio dele.
pessoas que tiveram com ele momentos antes. Sim. Né? E ele botou aqui, me lembrei daquela analogia da mola agora, onde a pessoa tenta subliminar, mas que quando vai à tona se torna em algo violento. É tipo recalque. É da mola, é o recalque. Né? É quando você tira um desejo que normalmente não é aceito socialmente ou que não é aceito por você, né? Você recalca, e não é um recalque da balística popozuda, por favor. Recalcado. Recalcado, ó. Beijinho no ombro. O recalque, ele é um mecanismo de defesa, né, da sua consciência, que ele sublima, substitui ou teoricamente esquece um desejo que você tem. Por exemplo, o mais comum, né, o incesto, né? O mais comum, o incesto. Você socialmente sabe que isso não é aceitável. Então, você vai recalcar esse desejo. Sendo que quando ele volta de forma sintomática, ele volta como um sintoma. E isso foi um trabalho muito voltado dos trabalhos freudianos. Ele foi sempre no trabalho da histeria. Normalmente, né, o recalque ele volta como um sintoma de histeria. Ele volta, tinha as catatonias, tinha as cegueiras, tinha as paralisações, né? E no Freud, se você ver qualquer documentário, filme, você vai ver muito isso. O encontro dele com Charcot explicando, mostrando o que era e tal, e aí ele se interessando mais e mais por essa área. Então o recalque, ele é um mecanismo de defesa, como outros que existem, para evitar algum desejo que cause sofrimento psíquico para a pessoa. Acho que eu expliquei bem, né? Sim, sim. Eu nunca vou deixar de esquecer a aula do Sandra Roth explicando o que era recalque, mandando o Michael sair da sala. E aí o Michael ficava batendo na porta. E ela falando assim, tá vendo? Isso aqui é o recalque. A gente tirou o Michael da sala. E aí, só que o Michael não saiu da sala. Tá todo mundo vendo o Michael lá fora, ele batendo, todo mundo tá ouvindo o Michael. E ele aparecendo ali, ó, a frestinha ali embaixo. Ele aparecendo assim. Tudo isso é recalque. Cara, eu nunca vou esquecer isso. Eu tinha esquecido. Foi a melhor explicação de recalque que eu tive na vida. Entendeu? Tudo que você falou foi muito bonito, mas aquilo ali pra mim matou tudo que era recalque. É o melhor exemplo. Foi a melhor coisa que ela fez. Imagina você numa sala de aula, e aí a professora pede para você sair da sala de aula, você sai da sala de aula, mas fica batendo na porta perturbando os alunos. Exatamente. Sim, você é o recalque, eu era o recalque. Você era o recalque da sala, exatamente. Foi muito fantástico, cara. Explicou assim, total assim, a ideia. Por isso que eu falo assim, existem professores e professores, cara. Tem professores que marcam a gente. Existem professores e professores. Exatamente. Eu até vi o Facebook da Sandra Roth ontem, eu acho que eu mandei print pra tu. Foi, mandou. Essa saudade, né, meu filho? Eu só lembrei porque você tava falando de recalque e me lembrou a matéria, a aula. Só isso. Entendeu? Foi uma das coisas mais interessantes. Sim. Mas enfim, o ponto interessante é justamente sobre a ideia da sublimação, né? Você falou do recalque. Tô falando sobre... Porque o recalque é uma coisa, o recalque é exatamente isso. É o desejo que a gente não pode ter de algo e a gente vê meio que transforma isso como uma forma de punição, uma forma de mudança, de ignorar alguma coisa. Aí você, na verdade, você mistura, você faz tipo uma ilusão, né? Daquilo que você deseja para aquilo que é aceitável, né? Então... O Rafael deu um exemplo maravilhoso agora. Ele escreveu: um exemplo que vemos muito disso
São as pessoas que se dizem ex-gays em religião, que até se casam com mulheres para se convencer de que o que sentiam já não é mais existente. Mas aí não muda. Porque aí o que acontece? Esse ex-gay, ele vai... Oi? Não muda, exatamente. Então, o que acontece com esse ex-gay, né? Esse ex-gay. Ele vai começar a idolatrar homens. Homens, assim, muito poderosos, muito... Pastores, bispos, entendeu? Cantores, e aí, como ele não vai... a religião que seja, ele vai substituir, ele vai ser uma outra ferramenta. E aí ele não vai mais ter um desejo sexual, mas ele vai gerar um desejo intelectual, por exemplo, entendeu? Então ele vai consumir aquela pessoa de outra forma, uma forma mais aceitável. De uma certa forma, é uma forma de recalque, mas pode haver também deturpações, a pessoa simplesmente fazer coisas, por exemplo, usar bebida como artifício para poder fazer aquele processo acontecer, ou então, sei lá, até momentos de sonolência, de o que a gente chama de obnubilação, né? Que é você tá meio que numa nuvem normalmente isso acontece quando a gente está com muito sono, ou então a gente está drogado, então a gente está bêbado, então a gente fica meio que sem saber quem nós somos, né? Então a gente faz coisas que a gente não gostaria que a gente gostaria muito de fazer, né? Mas eu tava falando de sublimação, o Mike veio com recalque, essas paradas assim. Mas o que é sublimação? Sublimação é simplesmente substituir o objeto. Então a gente faz essa substituição, né? Então a gente, por isso que esse exemplo, entendeu? Só que é diferente, porque é diferente porque assim, a sublimação ela não ela é diferente do recalque no sentido de que a gente não está querendo substituir a mãe, por exemplo, sexualmente, entendeu? Sim. A gente substitui porque a gente simplesmente entende que aquilo não é nosso, entendeu? Então a gente vai procurar o que é nosso, entendeu? Por isso que a gente tem sempre o desejo de chamar meu namorado, minha namorada, minha esposa, meu marido. A gente tem essa sensação sempre de posse, entendeu? Essa é uma ideia que vem muito com a teoria freudiana, a possessividade. Que muitos freudianos acabam não falando, mas acontece muito, sabe? A obsessão. A gente chama isso de neurose obsessiva. Tem um autor chamado Carl alguma coisa agora, eu não vou lembrar agora, que ele fala justamente sobre os tipos de neurose, e uma delas é a neurose obsessiva, e essa questão do poder, de chamar coisas minhas, né? É a minha casa, é a minha escola, é o meu amigo, né? Então criança tem muito disso, sabe? Por exemplo, criança fala muito, são os meus amigos, não são os seus amigos, brigue com os seus amigos, não brigue com os meus amigos, né? É o meu brinquedo, brinca com seus brinquedos, né? Então assim, é tudo meu, essa obsessão, né? Tá muito relacionado com a sublimação. A gente não pode ter aquilo que não é nosso, então a gente vai procurar aquilo que é meu. Então eu elenco aquilo que é meu, então eu fico procurando aquilo que é meu o tempo todo, entendeu? Então isso é uma coisa que acontece muito dentro da psicanálise, é um processo dentro da psicanálise, que acontece em outras abordagens também de formas diferentes, de formas distintas, mas se não houvesse a psicanálise com esse entendimento, a gente nunca entenderia por que tem, por exemplo, complexo de inferioridade, por exemplo, complexo de diversas outras coisas que existem, e inclusive coisas como obsessividade, compulsão, né? Necessidade de segurança. A Carol citou, perguntou se a pessoa que você estava falando, o Teórico Carl Jung. Não. Caraca, eu vou lembrar o nome do cara. É que eu tenho que entrar aqui, eu não sei se vai dar ruim na live. Se eu entrar aqui. Deu ruim aí? Não, né? Então, peraí. Que eu vou. Cara, eu esqueci o nome o nome do autor, cara. É um autor muito pouco conhecido. Mas eu vou lembrar.
Próxima live a gente tenta ver se fala sobre isso. Mas não é muito famoso não. Ele foi um dos alunos de Freud. Mas enfim, o que a gente estava falando mesmo? Que eu me perdi completamente na ideia. Michael? 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 Travou, cara? Oi. Sabe o que aconteceu? Eu tava usando o meu pacote de... O quê? Alô? Estamos com problema porque o Mike simplesmente parou aí de falar. Michael? Ok. Oi. Desculpa, é que eu tava usando o meu pacote de internet do celular e não me liguei, eu achei que eu tava na internet de casa. Putz, vai pagar uma grana. Acabou o pacote. Acabou o pacote. Ah, pô, imagina. Ah, quer fazer ligação com os outros? Só se ferrando mesmo. Eu tô tentando achar o nome do cara aqui. É Carl Abraham. Carl Abraham. Ele foi um psicanalista em 1925. Ele foi aluno do Freud e ele trabalhou muito com a ideia de pulsão de morte. Uhum. Entendeu? Ele criou um livro muito interessante, cara. Que eu não vou lembrar aqui. Mas ele fala aqui, ó. Ele abordou temas como oralidade, psicose e as neuroses. E o vício das drogas. Mas são assuntos assim que são muito interessantes, assim. São pós-freudianos muito interessantes que ninguém fala, assim. Tem muito pós-freudiano que até uma colega nossa me indicou. Eu não li muito, né, mas eu confesso que a minha olhadinha foi Jacqueline Miller. Só que eu não vou lembrar agora qual era a teoria dele. Mas ele era genro do Jung. Eu acho que ele era genro do Jung. A teoria dele era muito interessante, muito boa mesmo. Eles são pós-freudianos. São pós-freudianos que realmente são muitos ignorados. Né? O pessoal ficou muito preso no Freud, Jung e Lacan. Não, ele era genro do Lacan. O pessoal ficou muito preso a eles, né? A Melanie Klein, essa galera. E esquece um pouco quem veio depois. Não, mas não, tem gente assim no meio que ninguém lembra. Por exemplo, ninguém lembra desse Carl Abraham, ninguém lembra do Fritz Perls, né? Que foi o criador depois da questão de terapia. Né? Mas não lembro que ele era um pós-freudiano, entendeu? Sim, sim. Não fazem essa leitura, não fazem essa memória, entendeu? Tem o Ferenczi, que também ninguém lembra, muito pouco lembra. Tem mais quem? Tem aquele da sexualidade, que eu esqueci o nome dele, que também é o Wilhelm. Ah, cara. Ele é da sexualidade. Rafael perguntou Fritz Perls. Sim, Rafael. Fritz Perls. Wilhelm Reich. O Reich. O Reich também, quase ninguém fala do Reich. Entendeu? Tem muita gente que o povo não fala. Não lê, cara. Todo mundo só fala de Freud, cara. Freud é ao concurso e ninguém tasca. Porque realmente, cara, foi o cara que fez mais livros. Realmente, ninguém bateu Freud com livro. Entendeu? Foram 22 publicações, né? Mais textos aí, qualquer que ele escreveu. Mas teve muita gente refutando Freud. A própria Melanie Klein, cara, refutou a ideia do ponto cego e colocou a contratransferência, né? Teve outros autores, o próprio Lacan. Lacan falava que ninguém era freudiano, que só ele era, né? Que todo mundo era lacaniano, entendeu? E muita gente que criticou. Então, assim, teve muita gente que decidiu de Freud, Fritz Perls, Jung, todos eles decidiram de Freud.
Teve um outro também que disse de Freud, que eu falei que ia fazer vídeo dele, Alfred Adler. O Adler também, que também é pouquíssimo comentado. Mas o Adler não foi depois pra TCC? Não, o Adler não. Alfred Adler foi pro TCC? Não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro não, cara. Sério mesmo. Eu acho que não, cara. Não, ele era freudiano. Não, ele... Na verdade, ele é um neo-freudiano. Não. Quem foi pro... Quem virtuou foi o William James. William James que mudou o caminho do TCC... Do TCC não, né? Do estruturalismo. E criou o funcionalismo. Que é o próximo vídeo que a gente vai fazer. Que é o filme, é o vídeo e obra de William James. Que é o que eu tô tentando fazer, mas eu tenho muita pouca coisa dele. Entendeu? Ah, mas por que eu não tô fazendo dos freudianos? Porque psicanálise não é... quando eu falo isso, a pessoa bate em mim, né? As pessoas batem em mim. Mas... Você vai falar. Exatamente. Exatamente. Mas, assim... Eu tô falando da psicologia experimental primeiro, né? Tentar correr. Isso aí. Eu falando aqui fora os que foram queimados pelo Homem do Bigode. Homem do Bigode? Só conheço dois. Hitler. Um do bigode fininho e o outro do bigode mais grosso. Quem é o do bigode mais grosso? Quem é do bigode mais grosso? Sei lá. Quem é do bigode mais grosso? Sei lá. Você? Não sei. É sacanagem. Não sei, cara. Quem é o Rivaldo Hitler? Rivaldo Hitler? Não sei. Tá, sei lá, os americanos. Quem é o Homem do Bigode? Quem é o Homem do Bigode, Rafael? Vou até ver. O Homem do Bigode. Não posso falar o nome daquele austríaco para o vídeo não ser eu já disse. Ah, já, porra! Adolfo. Quem é o Homem do Bigode Grosso? Quem é o Homem do Bigode Grosso? Sem ser o... Stalin, cara! Stalin? Homem do Bigode Grosso. Ah, cara! Caraca! Isso aqui é Rio de Janeiro. Cara, então... Uma coisa em comum que todo ditador tem é bigode. Sinistro. Tamo ferrado, né? Vamos, ó. Bom, Bolsonaro não tem bigode, então... Bolsonaro não tem bigode. Ainda. Mas eu não considero ele um ditador. Lula tem bigode. Ó, já... Não, mexe comigo. Não, mas assim... Não. Rio de Janeiro. Não, motos. Mas assim, voltando. Cara, então, essa história... Porque assim, Freud ele passou pela Segunda Guerra, não foi? Acho que foi Segunda Guerra. Foi pela Segunda Guerra. Segunda Guerra Mundial. Então assim, muitos deles acabaram indo pra área mais... Não, alguns até se safaram. A maioria deles se safou, na verdade. Muitos se exilaram, como Freud. Se exilaram, assim. O Peirce foi pra África do Sul, por exemplo. O Freud foi pra Inglaterra. Teve alguns que foram para outros cantos. Teve gente que foi pra França, né? Então, assim, realmente teve uma galera que realmente se afastou. O Wundt também foi para Inglaterra, né? Sim. Mas assim, uma das coisas que aconteceu nesse mundo, né, meio louco, foi a guerra e não tinha muito o que fazer. Mas eu não sei exatamente qual foi o papel dessas pessoas nessa fase. Eu sei que todo mundo falava que Freud era um cara que era muito showman, né?
E ele queria, ele queria porque queria botar alguma coisa na roda. Então uma das coisas que ele, por exemplo, queria era fomentar a cocaína. Entendeu? Sim, A gente acabou botando a live como uma live para falar de psicanálise, né? Só tô vendo isso. Não, na verdade não. É que foi um assunto que eu chamou de psicanálise. Puxando o assunto e foi psicanálise, porque não deveria. Mas voltando para os vídeos, né? Eu te falei que o Rafael ele é poliglota, né? Aí ele me lembrou aqui, os membros daquele partido lá da Alemanha, pós-guerra, vieram em grande parte para cá também. Sim, vieram. Ah, veio, imagino. Até tem teorias que dizem que o próprio Adolfinho veio para cá. Paraná. Ele morreu no Paraná. Nossa, hein? Revelações, eu nunca soube disso. Nunca soube disso? Tem documentário. Eu assisti. Que doido. Eu tive muito tempo livre. São coisas que, assim, eu sou o cara que vê Lúcifer final de semana, sabe qual é? Tu é um cara que fica vendo essas coisas doidas. Isso aí. Aliás, teve uma cena no Lúcifer muito sensacional, que assim... A nova temporada? A nova temporada, que eu achei, assim, muito bizarro. Você vai dar spoiler? Eu ainda não vi. Não, eu tô falando pra você que você vai ter uma cena dele com a psicóloga lá e assim, é muito escroto, entendeu? Muito escroto como ele deturpa, né? Mas como a gente sabe que ele deturpa, né? Então se torna engraçado, mas é bom aí depois a gente até fazer. Na verdade, o que eu quero futuramente é fazer uma... que quando acabar, né? Deixa acabar o hype do Lúcifer e acabar mesmo assim, pra gente fazer um vídeo do Lúcifer, né? Explicando o que significa esse personagem, da série, tá, gente? Por favor, não mistura aí religião não, tá? Mas o personagem da série e essa relação dele com a terapia, né? Que eu achei isso fantástico, porque ele fala no vídeo assim, ele fala na cena assim: se você resolveu pra mim os meus problemas do diabo, agora eu vou resolver os problemas do outro lado, né? Isso não é spoiler, o Michael, pelo amor de Deus. Você sabe o que ele se tornou. Sim. Então, pelo amor de Deus. Então, assim, e é muito maneiro isso, porque assim, ele é Lúcifer, ele é o rei dos demônios, ele tem que ter toda a sabedoria do mundo, né? Só que não. Aí ele tem que pegar uma terapeuta para poder entender os próprios problemas da cabeça, entendeu? Então, quer dizer, Sim. Como é que um ser sobrenatural, dito como sobrenatural, que tem poderes e tudo mais, não sei o que, é biologicamente improvável ele ter algum tipo de defeito da qual ele não consiga enxergar. Mas o ponto cego, né, essa coisa da ignorância, da não percepção dos problemas, é uma coisa que pode ser vista por qualquer ser, entendeu? Sim. Então, assim, é muito interessante isso. É interessantíssimo. Ele humaniza o personagem nesse sentido. Sim, ele transforma. É uma coisa que você... Eu vi até um pastor muito famoso, ele fala, Lúcifer, não sei o que, é o diabo, não sei o que. Só que ali, o que acontece nessa série? É a humanização de algo que era ruim. Ele aos poucos se torna bom. Tem uma coisa com bem e o mal. É a vivência. Então, ele se torna bom, mas ele não deixa de ser quem ele é. Tem, eu não sei se você lembra do... Tem até o complexo de Epícoro. O Rafael falou que vai sair porque a bateria dele está acabando. Obrigado, valeu, Rafael. Obrigadão aí pela participação. Obrigado pelas informações, pelas trocas. E seja sempre bem-vindo aqui no canal. Estamos sempre aqui para te responder quando quiser. Aqui, ó. O paradoxo de Epícoro, né? É nada mais que uma série de inferências lógicas que demonstram a impossibilidade da existência do mal e de um Deus bondoso, onipotente e onisciente na mesma realidade, né? Que ele sempre coloca a ideia de que se Deus é bom, se Deus é poderoso, se ele é onipotente, onisciente, por que ele criou o mal? E aí tem muita gente que fala assim, mas o mal é necessário, né? O mal, ele é que nem
a sombra da luz, né? Que é que nem o frio pro calor, é a mesma coisa da noite pro dia. Sem um não existe o outro. Tá, mas se Deus é onipotente, onisciente, por que ele criou o mal? Ele não precisava ter criado, ele precisava ter criado a bondade. Entende? Se você entender que existe o dualismo das coisas, então, por que a gente só é pecaminoso pelo mal que a gente faz? Se isso é uma coisa necessária do ser humano. Aí já a gente vai lá naquele mesmo papo que a gente fez, construção social. Exatamente. E uma das construções sociais. A ética bíblica e tal. Mas assim, a resposta mais simples do porquê Deus criou o mal é o livre-arbítrio. Não necessariamente ele criou o mal. Ele deu a escolha, o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quer ser. E não necessariamente foi Deus que criou o mal. O mal surgiu. Não, ele criou todas as coisas. É a fala Sim, bíblica. Deus criou todas as coisas. Então ele Deus criou o mal. Todas as coisas, mas não usou todas. Por exemplo, Lúcifer é conhecido como pai do mal. A ele foi incumbida esse título. Foi cumprido. Você vê que ele criou. Olá, Mayara, seja bem-vindo. Tudo bom, Mayara? Beleza? E aí que a gente Mas isso é um assunto que, particularmente, eu não gosto de discutir. Não, eu só tô falando assim. Eu prefiro muito mais a filosofia do Yin Yang. Entende? Que é justamente a ideia do bem dentro do mal e o mal dentro do bem. Então, tudo que você faz, que você acredita que você está fazendo bem pro outro, você não está fazendo 100% bem. Então, você está fazendo alguma coisa má. Então, muitas das vezes, assim, ajudar fulano de tal, talvez aquilo não seja bom. Ou então, fazer sim, tudo bem, vou resolver isso aqui pra você, talvez não seja bom. Entendeu? Isso foi uma indiretinha pro Michael. Eu não tô resolvendo nada pra você. Resolvendo nada, sem nada. Vou fazer demência. Vai fazer demência? Ah, tá. Porque pode fazer bem pra você? Não necessariamente, tá? Ô Mayara, você que chegou agora, hoje nós não estamos falando sobre vídeo, tá? Nós estamos falando coisas aleatórias, assim, mas com todo o conteúdo de psicologia. Nós agora vamos tentar voltar ao assunto principal, que era falar sobre os nossos projetos daqui para frente. Sim. Hoje nós lançamos um vídeo onde nós aparecemos totalmente errado. Totalmente errado, aparecendo a barriguinha da gente, não deveria. Sim, a barriguinha, a pochetinha aparecendo. Não deveria. Isso foi erro do editor. Tá? Com licença, foi um vídeo bem trabalhado, um vídeo feito com muito carinho mesmo, com a barriguinha. E o nosso projeto agora, nós estamos começando a mudar. Nós vamos aparecer mais, nós vamos falar mais, botando nossa cara mesmo. Vamos dialogar mais com o pessoal sem ser aqueles vídeos de podcast. Isso. Que nós colocamos imagens, tá? Porque colocar imagem mas assim, ainda é muito mais fácil, porque a gente não tem a locomoção. Não estou dizendo que é fácil. Mas é mais trabalhoso você pesquisar sobre o tema, mas é muito gratificante. Sim. Cria-se uma gama de conhecimento bem legal fazendo. E um conhecimento diverso, um conhecimento variado. Nós estamos também com um projeto. Agora vamos falar do que nós vamos fazer, né? Nós estamos com um projeto de fazer pelo menos uma live a cada 15 dias. Né, às quartas de manhã. Às quartas de manhã, a gente vai chamar essa live de Café Psi. Café Psi. Caraca, maneiro esse nome, cara. Na verdade, eu descobri, eu lembrei que um psiquiatra amigo meu, Felipe Aragão, tem esse nome no Instagram dele, Café Psi. A gente vai roubar esse nome dele, coitado. Café com Psi, tá tudo certo.
Já não é café psi. O que acontece? A gente toda quarta-feira a gente faz supervisão, né? E de 15 em 15 dias a gente faz supervisão para psicólogos. E aí a outra quarta-feira a gente normalmente não faz nada, né? Então a gente estava pensando ou diminuir o horário para a gente poder fazer o café psi, ou então a gente fazer de 15 em 15 dias. Aparentemente parece que é mais interessante fazer o café psi de 15 em 15 dias, por enquanto. Depois a gente vê como é que vai ficar nesse outro sentido. Até porque a gente está precisando de fazer um outro tipo de live, uma outra hora, mais nesse nicho aqui de conversação, de bater papo. E a gente deixa a live de domingo mais para vídeo, né? Porque nem toda semana tem vídeo pra gente ver. Que assim, a psicologia é um assunto muito importante, muito legal e tal, mas ficar falando de vídeos, sabe, durante a semana é meio complicado. A gente tem que selecionar vídeo e tal, e a gente está sem tempo, né? E é maneiro a gente falar sobre coisas que estão rodeando o nosso mundo. Por exemplo, a gente estava falando aqui que seria interessantíssimo a gente falar de Matrix, por exemplo, que vai sair o trailer agora, que está muito da hora, mas as pessoas podem não entender muito bem qual é o tema da live em si. E como a gente tem muita coisa para falar sobre coisas da gente, coisas do que a gente está desenvolvendo, né? Então acho que vale muito a pena. Deixa eu falar algumas coisas, né? Primeiro o Instagram, né? O Instagram da gente está chegando aí na marca de 900 seguidores, está querendo chegar a 1000 seguidores aí. Então se você ainda não se inscreveu no nosso Instagram, tá aí, ó, aí embaixo aí, ó, @espdialógico, tá? Então, embaixo de mim aqui, ó. Isso. Dá uma clicada lá, dá uma vida lá que tá maneiro. A gente de vez em quando a gente posta algumas coisas. Amanhã vai sair mais um vídeo do Responda Psi, que é um projetinho dentro do Instagram que pode ser que futuramente venha pra cá. A gente não sabe, talvez a gente faça isso em formato de vídeo. Talvez a gente pegue mais vídeos, mais perguntas e transforme isso em vídeos explicando alguma coisa e tal. Mas no Instagram tá muito legal, né? Também nós temos lá também o Psidicas, que também é outro formato, onde eu pego uma lousa e explico algumas coisas sobre psicologia, né? Coisas que dá para você usar, coisas que psicólogos dão para usar também, não tem problema nenhum. É uma coisa bem simples, bem no nosso dia a dia. E temos o que mais lá? Temos... Pô, até me perdi. Tem o Psidicas, tem o Responda Psi, e tem mais o que? Tem os vídeos, tem as chamadas, tem os curtas que nós lançamos sempre antes do vídeo, né? Do vídeo dominical. Tem teorias que tu bota lá. O Psidicas. Na verdade, o que tinha antes? Tinha o Psifilmes, né? Só que o Psifilmes agora veio pro canal, né? Que agora vai vir maior, vai vir com... Veio que nem o Whiplash, né? Que a gente explicou o Whiplash aí. Entrevista com o Vampiro, que foi muito, muito maneiro. Deu muita gama pra gente falar sobre vários assuntos. Então, assim, quem quiser aí ver um filme aí que a gente tá querendo ver outros filmes aí pra gente falar sobre teoria, então já bota aí no comentário, se você quiser, ou então manda pra gente lá no direct lá do Espaço Dialógico. O Espaço Dialógico é o nosso contato, tá? Pra você falar ou mandar qualquer coisa pra gente com mais facilidade, tá? E os nossos canais pessoais, PC Evandro Lima e Marcos Soares também, são contatos que você pode estar falando com a gente, mas o Espaço Dialógico é exclusivamente para os nossos projetos aqui do canal, tá? No canal, o que a gente vai fazer no canal em si? O canal a gente vai continuar com lives, agora a gente vai fazer lives todas as quartas-feiras, quer dizer, 15 dias nas quartas-feiras. Vão ser lives mais assim, tranquilas, de conversação. Provavelmente a gente vai falar sobre alguma coisa que a gente esteja querendo falar, né? Algum tema abordado, algum tema interessante. Domingo a gente vai falar sobre vídeos, né? Pode ser tanto vídeos que saíram do canal, tanto vídeos de fora.
A gente também vai continuar postando vídeos específicos. Mês que vem a gente vai ter Outubro Rosa. No Outubro Rosa a gente vai fazer uma gama, uma lista de convidados. A gente fez já hoje, né? Vai ter aí a primeira semana vai ser eu e o Michael, né? Já está confirmado. Não tem jeito. A gente vai falar sobre... Vai ser no domingo, tá? Vai ser a mulher e a psicologia. Então a gente vai falar sobre diversos assuntos, principalmente porque a psicologia é uma formação feminina, uma área feminina, né? E também vamos falar sobre as mulheres mais importantes da psicologia, né? A gente vai falar também sobre coisas que acontecem dentro da situação com uma psicóloga, que é diferente com um psicólogo. Tem muitos relatos de mulheres, amigas, colegas minhas, psicólogas, que eu posso pegar, a gente vai reunir essas perguntas, essas coisas que elas relataram, e a gente vai discutir aqui, eu e o Marco, por que não acontece com a gente, né? O que a gente pode fazer para solucionar certas coisas também. E na outra semana a gente vai fazer eu de novo. Eu vou fazer em todas, né? Porque o Michael não aparece nas outras lives, não sei porquê, ele não quer. Vai ser eu e a psicóloga e sexóloga Fernanda Arcanjo, né? Que ela vai falar, a gente vai falar sobre... E agora eu não lembro, Michael, como é que é a frase? Peraí, deixa eu ver o que eu acho aqui. Você e a Fernanda, a mulher e a falta de cuidados sobre a saúde física e sexual. Isso, então a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente, sobre falta de higienização. A gente vai falar sobre pelo pubiano, vai falar sobre cuidados, a mulher ir no ginecologista, coisas do tipo, sabe? Mulher que não se cuida. São coisas importantíssimas que a mulher normalmente não quer falar. Tem muita mulher que não fala sobre isso, então é muito legal. Vai ter a Fernandinha, que já é a nossa parceiraça nesse tipo de trato, né? Beijo, Fernandinha. Na outra semana vai ser também uma outra amiga minha, psicóloga, já formada também, muito maneira também, a Ju Xavier e a Bruna. Elas abriram um sex shop chamado Sua Dona. Não é sua dona, tá? Não é sua dona. Não é sua dona, é sua dona. Sua dona. Ficou sua dona, ficou esquisito. Ficou maneiro, mas ficou esquisito ao mesmo tempo. Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. É o nome delas, eu vou falar sobre isso com elas. E a gente vai falar sobre a Liga da Saúde Mental com Conhecimento do Corpo Feminino. Que também tem muita mulher que não sabe nada do próprio corpo, né? A gente vai falar sobre clitóris, a gente vai falar sobre brinquedo sexual, a gente vai falar sobre várias paradas, porque elas têm um sex shop, então elas vão divulgar o trabalho delas aqui, então vai ser muito maneiro, vai ser muito legal. Na outra semana a gente vai chamar a Dana Makeup, né? Esse vai ser o único horário diferenciado, não vai ser às 20 horas, vai ser às 21 horas, a pedido da Dana, né? E vai ser... A gente vai falar sobre a autoestima e a ressignificação do corpo feminino, né? Que por conta da maquiagem, né? Ela é uma maquiadora muito importante, muito vislumbrada na internet. Então a gente vai falar sobre o processo da maquiagem e da autoestima na mulher, né? Porque tem muita mulher que passa por problemas, inclusive de ideação suicida, ou então de perda de órgão, né? Tipo o próprio seio feminino, né? Por conta do câncer mamário, né? E como a autoestima dela muda com a maquiagem, né? Isso também é um tema muito importante. Tem muitos casos aí de mulheres que se tornam outras, né? Tem até um sentimento muito do local feminino que as pessoas se colocam nesse ambiente, né? Desse poder feminino que exerce por conta da maquiagem. É muito maneiro isso também. E no último domingo vai ser com a bióloga Natália Moraes, amiga do Michael, né?
que essa eu acho que ele deveria fazer, mas ele não quer fazer, mas tudo bem. Vamos falar sobre o câncer de mama e a importância do Outubro Rosa, pra gente finalizar essa semana, pra gente falar um pouco dessa doença, por mais que câncer seja a mesma coisa, quais são as formas de a gente se prevenir sobre isso, né? Por mais que hoje a gente ainda fale bastante sobre, mas é importante a gente falar sobre como a mulher ela pode se prevenir, como a mulher deve entender o câncer, né? Quais são as formas que a gente pode ter de tratamento, né? Que câncer não é uma coisa fácil, mas também não é uma coisa hoje em dia que é desesperadora, né? Tem tratamento eficaz, tem tratamento que resolve. Então ela é uma bióloga, ela vai trazer aqui alguns dados, ela vai trazer algumas coisas interessantes. Então vai ser um assunto também muito legal, acredito eu. Talvez esse de todos seja o mais interessante, porque vai falar justamente sobre o Outubro Rosa também, da importância do mês. Lembrando que o mês é só simbólico para a psicologia e para a sociedade em si. A gente tem que lembrar que o Outubro Rosa é todo ano, né? É o ano todo. Assim como o Setembro Amarelo também é para o ano todo. Assim como o Novembro Azul também é para o ano todo, tá? A ideia também é para o mês novembro também a gente fazer também isso, pegar as quatro semanas e falar sobre situações envolvendo o homem, principalmente como com pessoas relacionadas a temas como esse também. Provavelmente a gente deve chamar outras pessoas, ou chamar os mesmos, talvez a Ju e a Bruna, talvez a gente possa chamar também, talvez a própria Fernandinha. Oi? A própria Fernandinha. Tudo ficou baixo, cara. Fiquei baixo? Agora voltou. Não, voltou. Tá, obrigado. Então, assim, a própria Fernandinha, a gente pode voltar a falar sobre o mesmo tema, falar sobre as situações. E ano que vem, se a gente não conseguir bater a meta de 1.100 inscritos, o Michael não vai usar peruquinha. Mas a ideia é a gente continuar com a mesma pegada. A gente vai fazer vários vídeos. Tem muitas outras coisas que a gente vai fazer. Mas talvez a gente saia um pouco desse tema só de psicologia, né? Talvez a gente traga outras coisas. A gente está pensando aí no que a gente vai fazer. Talvez a gente traga jogos, coisas relacionadas a jogos, a anime. Talvez a gente traga coisas mais sobre vídeos, né? Talvez a gente faça experimentos também. A gente tem aí uma ideia de fazer experimentos. A gente quer fazer um experimento na nossa antiga faculdade. A gente quer fazer experimentos de rua, né? Então a gente ainda vai fazer isso porque tem que ter logística, tem que ter material. Então não é tão fácil assim, né? Como o Michael acredita que é. Eu não acredito que seja fácil não, tá ligado? Mas a ideia ainda é existente, ainda vai acontecer, entendeu? Mas é importantíssimo que você se inscreva no canal, que divulgue os nossos vídeos, que a gente tenha mais pessoas para poder assistir a gente, principalmente para a gente começar a fazer o processo de monetização, que a gente está aí, a gente está nesse foco, e para a gente justamente comprar material, né? A gente está usando câmeras que não são de boa qualidade, por exemplo. A gente tem que se virar com... Minha sai fora. Minha Minha Xiaomi, minha Xing Ling. Xing Ling. Tô tentando comprar um Xiaomi e não deixam. Eu faço aqui na minha vida. E é isso, cara. Tem mais alguma coisa que você quer dizer? Não, acho que esse ponto já foi bem explicado. Então, só para lembrar, de novo, o cronograma do mês que vem. Tá? Só falar só isso. Dia 3/10 vai ser a abertura desse mês do Outubro Rosa, onde eu e Evandro vamos falar sobre a mulher e a psicologia, às 20 horas. No dia 10/10, o Evandro e a Fernandinha vão falar sobre a mulher e a falta dos cuidados sobre a saúde física e a sexualidade, às 8 horas da noite também. No dia 17/10, o Evandro, a Juliana e a Bruna,
que é são as donas do sex shop e sua dona sex shop. Vão falar sobre a Liga da Saúde Mental, Liga da Saúde Mental com conhecimento do corpo feminino. Também, já está confirmado às 20 horas esse? Ela não me respondeu, mas acredito que sim, cara. Acredito que sim. Tá. Beleza. No dia 24/10, o Evandro e a Dana, que é a Dana do Makeup, vão falar da autoestima e a ressignificação do corpo feminino, esse exclusivamente no horário das 21 horas. E no final, no último domingo de outubro, dia 31/10, o Evandro, pode ser, talvez seja eu ainda vou pensar sobre isso, tem muito tempo. Mas você tem que fazer, você vai ter que fazer a arte. Então, você tem que lembrar aí. Eu vou ter que fazer todas essas artes. Não, você vai fazer uma arte com todos. Você pode até fazer separado. Com todos e um banner individual. Pode ser. Pode ser. E aí no dia 31/10 vai ser junto com a Natália, pode ser o Evandro, pode ser eu, junto com a Natália Moraes, a bióloga, que vamos falar sobre o câncer de mama e a importância do Outubro Rosa. Então esse é o cronograma do mês que vem das nossas lives de domingo. Tá? Não perca que vai ser muito bom, são assuntos muito legais. Tá? Nós vamos produzir já tudo para já ir lançando e assim vocês poderem marcar como lembrete. Isso. Lembrando que quando chegar, mesmo que vocês esqueçam, o YouTube vai lembrar. Tem a live aí do pessoal. Fazendo um lembrete, o da Dana vai ser o único até então que vai ser só no canal, tá? Os outros a gente vai também transferir via Instagram, acredito eu, entendeu? Só acredito eu que a do da Dana a gente vai fazer só no canal, porque infelizmente ela não tem recurso suficiente, né, pra gente fazer, então ela só vai fazer no canal, entendeu? Então é uma coisa que a gente ainda vai trabalhar com ela para fazer tudo certinho, né? E o resto acredito eu que todos vão ser realmente por canal e por Instagram, que também a gente vai fazer por Instagram. Nesse caso, essas sessões, a gente precisa fazer no Instagram também? Se você quer fazer pro Instagram, nós podemos fazer pro Instagram. A gente vai fazer, né? A gente faz pelo nosso, em vez de fazer pelo do espaço, a gente faz pelo nosso, que é melhor. E aí a gente vai divulgando o canal no nosso. O que você acha? Sim. Pode ser. Semana que vem a nossa live vai ser de quê? Não sei. Não sei. Não sei. A gente pode fazer uma recapitulação dos 7 sinais, entendeu? Tá. Nós temos aqui 5 pessoas assistindo. A gente pode fazer uma enquete, sei lá. Qual tema não? Não. Como é que quer ficar assim, não? Tem algum tema que vocês gostariam que nós falássemos? Ou tem algum vídeo que vocês acham que é legal que nós possamos trazer para fazer uma avaliação ou algo do tipo? Se sim, deixa aí nos comentários. Se não, nós vamos escolher de qualquer jeito. Não, assim, eu tô falando assim, mais pra gente se adiantar. Mas normalmente a gente fala sobre os temas um pouquinho antes da gente começar as lives, pra também não ficar muito assim, massivão o que a gente vai falar, entendeu? Até pra vocês virem e assistirem a gente. Porque dependendo do assunto, pode ser que a gente destoe muito, ou então que esse assunto não é muito legal, então eu prefiro não ver e tudo mais. Então, algo que eu prefiro nesse momento não é o nosso objetivo, ficar separando, segregando pessoas por conta disso, entendeu? Então eu acho que é legal a gente fazer só no próprio domingo mesmo, entendeu? Na semana que vem, cara, deixa eu te perguntar. Semana que vem a gente podia começar a fazer a live, hein? Quarta-feira? Às 10 horas, pode ser? Pode ser.
Então, gente, aí, já agenda aí, já, tá? Na quarta-feira, 10 horas da manhã, a gente já vai fazer já a live Café Psi. Aí você vai ter que fazer a artezinha, tá? E quando eu não faço? Eu vou falar todos os cortes que eu tô fazendo que você tá cagando, tá? Não vou falar nada. Vou fazer esse comentário bobo. Só esse comentário bobo. Mas é isso, gente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, quero, já que a gente vai encerrar, hoje foi uma live mais curtinha, foi uma live bem mais light, foi bem legal. O Rafael veio com bastante pergunta, bastante questionamento legal, né? A Mayara apareceu ali já do meio pro final da live. Não falou muito, tinha que ter falado mais, eu tava esperando falar mais. Curtinha no final, 1h30 de live já. 1h30 de live, 1h30. Então eu quero agradecer o pessoal que assistiu, né? Essas 5 pessoas que ficaram com a gente até o final, o Rafael que ficou aí desde o início, ali no chat conosco, tal. A Mayara que chegou também está assistindo aí, né? E acho que é isso. Foi uma live bem interessante, bem legal. Acabamos falando bastante sobre psicanálise, né? Mas foi bem legal. Foram assuntos bem legais de se discutir. Sim, eu concordo plenamente. É isso, gente. Bom, se vocês permitirem, a gente vai se retirar, porque amanhã a gente trabalha. Então, tem muitos clientes pra gente atender. E é isso, gente. Até semana que vem. Quer dizer, até quarta-feira, né? E até mais. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Vejo vocês na quarta ou no domingo. Tchau, tchau.